Minha esposa recusou intimidade 30 vezes só esse mês, mas na 31ª, fui eu quem rejeitei o casamento. Ela achou que eu nunca teria coragem de ir embora. Foram 30 vezes, eu contei. E não foi o número que doeu, foi o jeito. O silêncio, os olhos desviando, as desculpas repetidas como se eu fosse invisível dentro da minha própria casa. Mas na 31ª vez, bem, foi ali que tudo virou. 30 rejeições em um único mês. Eu sei porque comecei a contar depois da 15ª vez em que ela se virou na cama e me rejeitou. Você pode pensar que isso me torna patético, mas aqui está o que realmente aconteceu. Eu descobri que era casado com alguém que não tinha o menor respeito por mim como homem. Começou de forma aparentemente inofensiva. Eu me aproximava à noite, e ela vinha com a clássica, tô cansada, ou hoje não, tô com dor de cabeça. Coisas normais que acontecem em casamentos, certo? Errado. Isso não era um cansaço ocasional. Era um desligamento sistemático da nossa conexão física. E eu era cego demais para perceber o padrão, até começar a registrar tudo. O aplicativo no meu celular virou meu termômetro de realidade. Cada rejeição, cada desculpa, cada vez que ela me fazia sentir que querer a minha própria esposa era algo irracional. Muito estresse no trabalho. As crianças podem ouvir. Acabei de tomar banho. Tô perto de menstruar. Talvez eu vá menstruar. Acabei de menstruar. A criatividade dela era até impressionante. Mas o que realmente abriu meus olhos não foi só a frequência, foi a atitude dela durante essas rejeições. Sem um pedido de desculpas. Sem sequer reconhecer que aquilo podia me afetar. Nenhuma sugestão de mais tarde ou quem sabe amanhã. Apenas um desprezo frio e direto, como se eu fosse um estranho fazendo um avanço inconveniente. O ponto de ruptura veio em uma manhã de sábado. Sem estresse do trabalho. Sem crianças por perto. Tínhamos tido uma semana razoável, sem brigas sérias. Eu pensei, talvez agora a gente consiga se reconectar. Me aproximei com carinho genuíno, não só desejo físico. Eu queria que a gente se sentisse próximo de novo. Ela nem levantou os olhos do celular. Sério? Agora? Eu ia lavar roupa. Como se dobrar camisetas fosse mais importante do que seu marido, com quem ela estava casada há 8 anos, tentando manter a intimidade no relacionamento. Foi aí que algo dentro de mim virou uma chave. Eu percebi que estava jogando um jogo cujas regras só ela conhecia, e em que eu sempre ia perder. Eu estava vivendo como um monge dentro da minha própria casa, pisando em ovos, com medo de expressar desejos normais, porque tudo o que me esperava era um revirar de olhos ou um suspiro impaciente. Na 31ª vez que me aproximei dela, tudo mudou. Não porque ela finalmente disse sim, ela me deu exatamente a mesma resposta indiferente que vinha aperfeiçoando ao longo do mês. Mas dessa vez, ao invés de recuar para o meu canto como um cachorrinho derrotado, eu tomei uma decisão que mudaria o rumo do nosso casamento para sempre. Olhei nos olhos dela e disse algo que nunca tinha dito antes. Isso não está funcionando mais. Sem raiva. Sem súplica. Apenas um fato. O olhar de surpresa no rosto dela me disse tudo o que eu precisava saber. Ela tinha se acomodado tanto no controle da nossa vida íntima que nunca considerou que eu pudesse realmente fazer algo a respeito. Naquela noite, eu não fui dormir frustrado ou rejeitado. Fui dormir com um plano. Porque finalmente entendi que respeito não é algo que se implora ou se reconquista aos poucos. Respeito é algo que se impõe, ou não se tem. E eu estava farto de viver sem isso. Na manhã seguinte, não fingi que estava tudo normal. Nada de conversinha durante o café, nada de perguntar sobre os planos do dia. Sentei em frente a ela na mesa da cozinha e abri o aplicativo no celular. A gente precisa conversar sobre o que está acontecendo no nosso casamento. Mostrei a tela com 30 rejeições registradas. Apenas no último mês. A reação dela foi exatamente como eu imaginei. Primeiro, uma risadinha sarcástica. Você tá contando isso? Isso é meio assustador. Clássica tática de desviar o foco, me transformar no problema por ter notado o padrão, ao invés de encarar o padrão em si.
30 vezes em 31 dias. Continuei, sem cair na armadilha. Isso não é coincidência. É uma escolha que você tem feito, de forma constante. Ela mudou de estratégia rapidinho. Olha, casamento não é só isso. Existem outras formas de intimidade. Outro clássico. Reformular a conversa para que minhas necessidades pareçam superficiais, ignorando completamente a questão central, rejeição e desrespeito. Você tem razão. Eu disse. Casamento não é só isso. Também é respeito, consideração, e não fazer seu parceiro se sentir indesejado dentro da própria casa. Me diz, quando foi a última vez que você iniciou qualquer tipo de carinho físico comigo? O silêncio dela durou o suficiente para responder a pergunta. Ela não conseguiu responder. Porque a resposta era, nunca. Ela se acomodou em receber tudo o que eu oferecia, sem devolver absolutamente nada. Isso é ridículo, ela disse por fim. Eu não deveria ter que agendar intimidade. Isso tem que acontecer naturalmente. A ironia foi absurda. Ela vinha sistematicamente bloqueando qualquer possibilidade de algo natural acontecer por meses, e agora queria me dar uma aula sobre espontaneidade? Não tem nada de natural entre nós há muito tempo, respondi. O que tem sido natural é você me tratar como um incômodo sempre que eu tento me conectar com você, física ou emocionalmente. Foi aí que a máscara dela caiu de vez. Talvez se você não fosse tão carente o tempo todo, eu até teria vontade de ficar perto de você. É exaustivo ter alguém constantemente querendo algo de mim. E ali estava. A verdade é que ela vinha escondendo atrás de todas aquelas desculpas educadas. Eu não era seu marido na cabeça dela. Eu era um peso. Alguém cujos desejos eram, por natureza, incômodos para ela. Alguém por quem ela passou a sentir ressentimento só por querer um mínimo de intimidade dentro do nosso casamento. Carente, é? Repeti para ela. É assim que você chama um marido que quer ter intimidade com a própria esposa? Carente? E ela dobrou a aposta. Sim, na verdade. A maioria das mulheres não gosta de se sentir pressionado o tempo todo. Talvez você devesse aprender a ler melhor o ambiente. A conversa poderia ter acabado aí. Eu poderia ter pedido desculpas, prometido mudar, implorado para que ela me ajudasse a salvar o relacionamento. Provavelmente era isso que ela esperava. Era o que ela me condicionou a fazer ao longo de meses. Mas, em vez disso, eu fechei o celular e encarei ela diretamente. Você tem toda a razão. Eu fui carente. Estive carente de respeito, de alguém que claramente não tem nenhum por mim. Estive carente de consideração, de alguém que enxerga meus sentimentos como um incômodo. Mas aqui está o que vai mudar. O sorriso confiante desapareceu do rosto dela. Ela percebeu algo diferente no meu tom. Eu terminei. A partir de agora, não preciso mais de nada vindo de você. Este casamento acabou. Não porque você não quer fazer amor comigo, mas porque você me mostrou exatamente o que pensa de mim como pessoa, e agora, eu finalmente acredito em você. Pela primeira vez em meses, ela ficou sem palavras. A mulher que sempre tinha uma resposta na ponta da língua, uma desculpa pronta, uma forma de inverter o jogo, agora não conseguia dizer nada. Ela percebeu que tinha ido longe demais, revelado demais, e que não dava mais para voltar atrás. O choque no rosto dela era quase cômico. Ela me olhava como se eu tivesse acabado de anunciar que ia me mudar para Marte. Isso não fazia parte do roteiro dela. No mundo dela, eu deveria pedir desculpas por trazer à tona o assunto da intimidade, prometer ser mais compreensivo e rastejar de volta para o meu canto. Você não pode estar falando sério, ela disse, com a voz de repente mais baixa. Você vai acabar com o nosso casamento por causa da falta de intimidade? Não, corrigi. Estou acabando com o nosso casamento porque você me mostrou que não tem o menor respeito por mim como seu marido. O problema da intimidade só tornou isso impossível de ignorar. Ela se levantou de repente, andando até a janela. Eu conseguia ver o cérebro dela funcionando, procurando algum ângulo que a colocasse de volta no controle. Isso é loucura. Você está tendo algum tipo de surto.
Casamentos passam por fases. Isso não é permanente. Você tem razão em uma coisa, eu disse. Isso não é permanente. Eu vou dar entrada no divórcio ainda essa semana. Isso fez ela congelar. Ela se virou num estalo. Você já decidiu isso sem nem tentar resolver? A audácia era inacreditável. Tentar resolver. Eu vinha tentando resolver isso há meses. Cada conversa. Cada tentativa de me reconectar. Cada vez que eu tentava abordar o problema, ela me ignorava. Ela deixou muito claro que minhas necessidades não importavam para ela. Ela mudou de tática de novo. De repente, ela era vítima. Eu não fazia ideia de que você se sentia assim. Você nunca me disse que era tão sério. Eu te disse constantemente. Você só não se importava o bastante para ouvir. Então veio a cartada do desespero. Ela se aproximou, baixando a voz para aquele tom que usava quando queria alguma coisa. Olha, talvez eu tenha estado distante ultimamente. O trabalho tem sido estressante. Mas a gente pode consertar isso. A gente não precisa jogar fora 8 anos de casamento. 8 anos de quê, exatamente? Porque olhando para trás, eu não consigo lembrar a última vez que você me tratou como alguém com quem realmente queria estar casada. Ela estendeu a mão para pegar a minha. E eu a afastei. A rejeição ficou estampada no rosto dela. E por um instante, eu quase senti pena. Quase. Não faz isso, ela disse. Não toma uma decisão permanente por causa de um problema temporário. Temporário. Eu ri. Você tem se desligado desse casamento há mais de 1 ano. A única coisa temporária aqui foi o tempo que eu levei para aceitar a realidade. Foi aí que ela jogou a carta final. E as crianças? Você vai destruir a família delas porque não está fazendo amor o suficiente? As crianças merecem ver o que é um relacionamento saudável. E agora, elas estão assistindo a própria mãe tratar o pai como um colega de quarto que ela mal suporta. É esse o exemplo que você quer dar? O rosto dela ficou vermelho de raiva. Você está sendo completamente irracional. Isso é chantagem emocional. Não, eu disse, levantando da mesa. Chantagem emocional é o que você tem feito. Me fazendo sentir culpa por ter necessidades normais. Me fazendo acreditar que o problema sou eu por querer carinho básico da minha própria esposa. Me fazendo andar em ovos dentro da minha própria casa. Ela tentou mais uma vez, a última. Tá bom. Se a intimidade é tão importante para você, a gente pode trabalhar nisso. Podemos agendar momentos juntos. Agendar? Balancei a cabeça. Você está se ouvindo? Tá falando em agendar carinho básico como se fosse consulta no dentista. Isso não é um casamento. É um contrato empresarial. Todo casamento exige esforço, ela disse, com a voz fraca. Você tem razão. Exige esforço dos dois. Mas você já desistiu faz tempo. Você parou de tentar, e ainda espera que eu agradeça pelas migalhas. Caminhei até a porta. Depois, me virei. Eu já falei com um advogado. Separei nossas finanças. Fiz tudo o que precisava para que isso fosse o mais limpo possível. Os papéis vão ser protocolados amanhã. Pela primeira vez em toda a nossa conversa, ela pareceu realmente assustada. Você já começou o processo? Comecei no momento em que percebi que você preferia lavar roupa a se conectar com seu próprio marido. Tudo que veio depois só serviu como confirmação. Ela se jogou de volta na cadeira, finalmente entendendo que isso não era uma ameaça, não era uma tentativa de chamar atenção. Era um homem que havia chegado ao limite e estava indo embora com a dignidade intacta. Em menos de 24 horas, meu celular começou a tocar. Primeiro, foi a irmã dela. Depois, a mãe. Em seguida, nossos amigos em comum. Ela havia iniciado uma verdadeira campanha para me pintar como um insensível que estava destruindo a família por motivos triviais. A irmã dela ligou primeiro. Não acredito que você está fazendo isso com ela. Ela está arrasada. Tudo isso por quê? Por alguns problemas conjugais que todo casal tem?
Ela te contou das 30 rejeições em um único mês? Perguntei. Silêncio. Depois. Isso é entre vocês dois, mas divórcio. Sério? E o que você faria se seu marido te tratasse com total indiferença por meses e ainda te chamasse de carente por querer um pouco de carinho? Outro silêncio. Olha, talvez vocês precisem de terapia. Sugere isso 6 meses atrás. Ela disse que nossos problemas não eram graves o suficiente para isso. Aparentemente, só se tornaram graves agora que eu decidi ir embora. A mãe dela foi mais direta. Você vai acabar com a nossa família porque não tem maturidade para entender que o casamento tem altos e baixos. Você tem razão. Casamento tem altos e baixos. Mas respeito não é opcional. Você continuaria casada com alguém que te trata como um incômodo? Ela está há mais de 1 ano passando por uma fase difícil no trabalho, e isso dá a ela o direito de me tratar como lixo? Os amigos foram os mais interessantes. Casais amigos nossos que nos viam com frequência. Alguns admitiram que tinham notado o clima, o jeito como ela me desprezava em público, o modo como falava de mim como se eu nem estivesse ali. Mas a maior surpresa veio de onde eu menos esperava. A melhor amiga da minha esposa me ligou diretamente. Eu sei que ela está com raiva de mim por dizer isso, mas alguém precisa te contar a verdade. Ela vem reclamando de você há meses. Não só da parte íntima, de tudo. O jeito que você come. O jeito que você assiste TV. O jeito que você tenta marcar encontros. Tudo te irrita. Ela disse que se sente presa. Essas foram as palavras dela, presa. Que casou jovem demais e perdeu experiências. Tem falado sobre como seria a vida dela se estivesse solteira de novo. As peças começaram a se encaixar. Isso não era estresse no trabalho. Não era uma fase. Era uma mulher que tinha se desligado emocionalmente do nosso casamento há meses, mas era confortável demais com a estabilidade que eu proporcionava para realmente sair. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. Porque o que você está fazendo exige coragem. A maioria dos homens aceitaria ser tratado assim para sempre. Ela tem te usado como rede de segurança enquanto fantasia com outra vida. E isso não é justo nem com você, nem com ela. Quando cheguei em casa naquela noite, minha esposa me esperava com uma nova estratégia. Tinha preparado o jantar, acendido velas e estava usando o vestido que comprei para ela no nosso último aniversário. Estive pensando sobre a nossa conversa, ela disse, tentando soar sedutora. Talvez eu realmente tenha te deixado de lado. Me deixa te mostrar o quanto você significa para mim. Foi quase ofensivo. Depois de meses de rejeição, depois de me chamar de carente, depois de desprezar completamente minhas necessidades. Ela achou que um jantar à luz de velas ia apagar tudo? É exatamente disso que estou falando, eu disse, sem nem me sentar. Você acha que pode ligar e desligar o afeto como se fosse um interruptor, quando for conveniente. Isso não é sobre uma noite romântica. É sobre um padrão de desrespeito que você só quer mudar agora que surgiram consequências. Eu tô tentando, ela disse, com a voz começando a falhar. Você está tentando me manipular. É diferente. Cadê esse esforço no mês passado, quando eu ainda estava tentando salvar o nosso casamento? Ela começou a chorar. Eu sei que errei. Mas as pessoas erram. Você não pode jogar fora tudo o que construímos. Eu não tô jogando fora. Você já jogou. Eu só tô aceitando isso agora. Por favor, não faz isso. Eu juro que vai ser diferente. Diferente como? Você vai agendar intimidade 2 vezes por mês ao invés de nunca? Vai me chamar de carente só uma vez por semana ao invés de todo dia? Ela não teve resposta. Porque nós dois sabíamos que ela não podia prometer uma mudança real. Ela podia prometer um comportamento diferente por um tempo, para evitar o divórcio. Mas ela não podia prometer me respeitar. Ou me desejar como uma esposa deveria. Os papéis já foram entregues. Eu disse. Essa conversa acabou. Enquanto eu me afastava, ouvi ela dizer algo que confirmou tudo o que eu já suspeitava. Tudo bem.
Mas não vem rastejar de volta quando perceber o que está perdendo. Mesmo na derrota, ela não conseguiu resistir a uma última tentativa de me fazer sentir que eu estava cometendo um erro. Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. O processo de divórcio avançou mais rápido do que ela esperava. Eu tinha feito meu dever de casa, documentado tudo, preparado cada detalhe para que não houvesse surpresas. Ela ficou esperando que eu mudasse de ideia. Que eu voltasse, implorando por reconciliação. Mas em vez disso, cada interação nossa era fria, objetiva, final. 3 semanas depois, ela tentou sua jogada mais desesperada. Cheguei em casa e encontrei ela de lingerie, música tocando, todo o cenário de sedução que ela nunca se importou em criar durante nosso casamento. Eu sinto sua falta, ela disse, se aproximando. Sinto falta de nós. Você não sente falta do que a gente tinha? Do que a gente tinha? Olhei ao redor do cômodo, decorado especialmente para aquela encenação. Quando exatamente a gente teve algo assim? Por que eu não me lembro de você ter colocado esse tipo de esforço no nosso relacionamento quando isso realmente importava? Eu sei que não fui a melhor esposa, mas eu posso mudar. Quero mudar. Você quer mudar porque agora há consequências. Isso não é o mesmo que realmente mudar. Ela se aproximou ainda mais. Me deixa provar. Me dá mais uma chance. Dei um passo para trás. Você teve centenas de chances. Cada dia que eu tentei me conectar com você foi uma chance. Cada conversa em que eu dizia que me sentia rejeitado foi uma chance. Cada vez que sugere que a gente buscasse ajuda, foi uma chance. Você escolheu ignorar todas elas. Mas agora é diferente. Eu entendi. Você entendeu que está prestes a perder a vida confortável que tinha. Isso não é o mesmo que entender o quanto você me tratou mal. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez, parecia ensaiado. Eu te amo. Eu sei que não demonstrei bem, mas eu te amo. Amor não é um sentimento que você esconde e só revela quando está prestes a perder alguma coisa. Amor são ações. Escolhas diárias. Comportamento consistente. Você me mostrou o que é o seu tipo de amor, e eu não quero mais fazer parte disso. Então é isso. 8 anos de casamento não significam nada para você. Significam tudo para mim. Por isso mesmo eu não vou desperdiçar mais 8 anos esperando que você vire alguém que não é. Ela tentou uma última tática. Você acha que vai ser mais feliz sozinho? Acha que é fácil recomeçar nessa idade? Boa sorte encontrando alguém que aceite sua carência. E lá estava de novo. Mesmo na última tentativa de me reconquistar, ela não conseguiu resistir a atacar meu caráter. Esse era o verdadeiro eu dela, por trás das promessas vazias e das lágrimas programadas. Sabe o que eu respondi? Talvez você tenha razão. Talvez eu fique sozinho. Mas prefiro estar sozinho com meu amor próprio do que casado com alguém que acha que querer carinho básico me torna patético. Eu nunca disse que você era patético. Você não precisava dizer. Você me mostrou. Todos os dias. Por meses. As reuniões com os advogados foram diretas. Ela contratou um advogado que tentou me pintar como o homem que estava abandonando um casamento ainda sauvável. Mas a minha documentação era sólida. Minhas razões, claras. Eu não queria nada além de sair, em paz. Durante um intervalo, o advogado dela me puxou de lado. Sua esposa está disposta a tentar terapia. Ela quer fazer mudanças significativas para salvar o casamento. Ela teve 1 ano para tentar terapia. Recusou. Agora só está disposta porque a alternativa é perder a vida que eu estava sustentando para ela. Você não acha que deve isso ao seu casamento? Não. Eu devo a mim mesmo parar de aceitar um tratamento que nenhuma pessoa com respeito próprio deveria tolerar. Os papéis finais saíram numa sexta-feira. Ela me ligou naquela noite, não estava mais com raiva. Só derrotada. Espero que você esteja feliz, ela disse. Eu não tô feliz. Tô aliviado. E isso faz toda a diferença. Eu realmente te amei.
Talvez tenha amado, do seu jeito. Mas o seu jeito de amar alguém é destrutivo para quem recebe e exaustivo para quem sente. Você vai ser mais feliz com alguém que aceite esse tipo de relacionamento distante, condicional. E eu vou ser mais feliz com alguém que realmente queira estar comigo. Ou sozinho. As duas opções são melhores do que continuar casado com alguém que vê meus sentimentos como um incômodo. Desliguei o telefone e sentei na minha casa silenciosa. Foi aí que percebi algo importante. Pela primeira vez em mais de um ano, eu sentia paz. Nada de pisar em ovos. Nada de me perguntar se aquela noite seria mais uma rejeição. Nada de analisar cada conversa para ver se, sem querer, a irritei. Só paz. Eu finalmente estava livre para encontrar alguém que valorizasse o que eu tenho para oferecer, ao invés de me ressentir por eu oferecer. 6 meses depois, encontrei com ela no supermercado. Ela parecia cansada. Mais velha. De alguma forma, aquela confiança que ela sempre teve, tinha sumido. Dava lugar a algo que parecia arrependimento. Como você tá? Ela perguntou, com a voz cautelosa. Melhor do que eu esperava, respondi honestamente. E você? Ela deu de ombros. Tem sido um ajuste. Namorar não é como eu imaginava. Quase ri. Ela passou o nosso casamento inteiro agindo como se estivesse perdendo algo melhor. E agora estava descobrindo que a grama do outro lado nem sempre é mais verde. Era apenas uma grama diferente, com problemas diferentes. A liberdade que ela tanto queria não saiu como ela imaginava. Acontece que a maioria dos homens da minha idade ou quer algo casual, ou está divorciado pelos mesmos motivos que levaram ela a se divorciar de mim. Ela olhou para o carrinho de compras. Continuo conhecendo caras que acham que eu deveria estar grata por um esforço mínimo. A ironia era perfeita. Ela deixou um casamento onde era tratada com respeito e consideração porque se sentia presa. E agora estava no mundo dos encontros, cercada por homens que lhe davam exatamente o mesmo tipo de tratamento que ela dava a mim. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, e dessa vez, era verdade. Você está com alguém? Estou, sim. O rosto dela mudou. Sério? Sério o suficiente. Ela é tudo aquilo que eu nem sabia que estava sentindo falta. Como assim? Ela realmente quer passar tempo comigo. Carinho físico não é algo que eu preciso implorar ou agendar. Ela valoriza meu esforço, ao invés de tomá-lo como garantido. Coisas básicas, que deveriam ser normais em qualquer relacionamento. Eu via no olhar dela que estava processando aquilo tudo. Provavelmente comparando com o modo como ela mesma reagia quando eu tentava oferecer isso a ela. Cometi muitos erros, ela disse em voz baixa. Nós dois cometemos. A diferença é que eu aprendi com os meus. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir isso, mas, agora eu entendo que perdi. Você era um bom marido. Eu só não conseguia enxergar isso naquela época. Eu fui um bom marido para alguém que não queria um marido. E isso simplesmente não é sustentável. Você acha que a gente teria dado certo, se eu tivesse sido diferente antes? Pensei um pouco. Talvez. Mas você não foi diferente antes, e esse era o seu verdadeiro eu. Eu não posso construir um casamento com base na esperança de que a outra pessoa um dia vire quem ela nunca foi. Mas eu mudei. Passar por tudo isso me ensinou o que eu realmente quero. Ótimo. Isso vai te ajudar no seu próximo relacionamento. Ela pareceu surpresa. Você não tem interesse em tentar de novo? Não. Hoje eu estou com alguém que me quis desde o primeiro dia, não alguém que precisou me perder para perceber meu valor. Isso faz toda a diferença. Enquanto me afastava, senti algo que não esperava, pena. Não por aquilo que ela havia perdido, mas por tudo aquilo que ela nunca soube que tinha. Ela passou o nosso casamento inteiro procurando motivos para estar insatisfeita, em vez de valorizar o que estava bem na frente dela. 3 meses depois, recebi uma mensagem da irmã dela. Minha ex-esposa estava noiva de um cara que conheceu em um aplicativo de namoro. Segundo a irmã, ele não tem nada a ver com você, o que provavelmente é melhor para os dois.
Mostrei a mensagem para minha namorada. Ela riu. Boa sorte para ela. Algumas pessoas só aprendem do jeito mais difícil. Naquela noite, enquanto assistíamos a um filme no sofá, ela se aconchegou em mim, sem que eu pedisse, sem que eu cobrasse. Sem rejeição. Sem desculpas. Sem me fazer sentir culpado por querer proximidade. Apenas carinho natural, entre duas pessoas que genuinamente gostam da companhia uma da outra. Obrigado, eu disse. Pelo quê? Por querer estar comigo. Por me lembrar como é bom se sentir valorizado. Obrigada por não aceitar menos do que você merece. Se você tivesse continuado naquele casamento, a gente nunca teria se encontrado. Ela estava certa. A melhor decisão que eu já tomei não foi lutar mais por um casamento que já estava morto. Foi me afastar de alguém que não valorizava o que eu oferecia, e encontrar alguém que valorizava. Minha ex-mulher me ensinou uma lição importante. Só não foi a lição que ela pretendia ensinar. Ela me ensinou que autorrespeito não é negociável. Que amor sem respeito é apenas conveniência disfarçada. E que às vezes, a atitude mais corajosa que você pode ter é parar de tentar consertar algo que nunca foi feito para funcionar. Nunca agradeci a ela por essa lição. Mas, de certa forma, as 31 rejeições foram a melhor coisa que já me aconteceu. Me forçaram a parar de aceitar migalhas. E a começar a exigir o banquete que eu merecia. Comentário Reddit. O casamento moderno, onde o marido precisa de um aplicativo para registrar quantas vezes foi ignorado, e a esposa acha que dobrar camiseta vale mais que a conexão do casal. No fim, ela só descobriu o valor dele quando perdeu o conforto de ter um marido automático em casa. Triste? Talvez. Irônico? Com certeza. Moral da história: não espere a 31ª rejeição para lembrar que você merece mais que migalhas. Curte, comenta e se inscreve, ou vai deixar para depois também?